Peço que as crianças venham à frente. Oi? Oi? Tudo bom? Oi, meninos. Pessoal, alguém aqui já leu O Peregrino? Você tem, mas não leu ainda. É um mangá? Tem um mangá do Peregrino? Olha que legal. Tem um mangá do Peregrino, viu? Fica a dica aí para os pais, tá? Bom, O Peregrino é um livro muito famoso, sabia? Sabia? Ele fala de Deus. Sabia que ele é o segundo livro mais lido em todo o mundo? Atrás da Bíblia. Mais vendido, na verdade. Agora, mais lido já é outra história. E sabe o que fala a história do Peregrino? O Peregrino era um homem que um dia ele recebeu a mensagem do Evangelho. Um missionário, um evangelista, chegou para o Peregrino e compartilhou da mensagem do Evangelho com ele. E aí ele foi convertido, o coração dele foi transformado e tudo na sua vida mudou. E aí ele começa a enxergar a vida como, na verdade, uma longa caminhada em direção à cidade celestial. Agora, uma vez que ele foi convertido, ele não é cidadão deste mundo mais. Ele é cidadão da cidade celestial. E aí a história toda é contando sobre a história do peregrino, ele caminhando e passando por várias dificuldades nessa vida, rumo à cidade celestial. Sabe, a nossa vida não é tão diferente quanto a vida do peregrino. A nossa vida também é uma caminhada aqui. A Bíblia fala que nós não pertencemos a este mundo, mas que nós somos cidadãos da cidade celestial. E, na verdade, nós estamos caminhando aqui, apenas de passagem, e caminhando rumo à cidade celestial. O que eu vou ler hoje na carta, sabia que é uma carta que Paulo escreveu? Ele escreveu uma carta aos Colossenses, e o que a gente vai ler hoje, Paulo fala a mesma coisa. Ele fala como que nós devemos caminhar, então, nessa jornada, tá? Então, os meninos mais velhos, eu quero que vocês busquem a prancheta lá atrás. Está disponível ainda? Sim? Sim, eu vi um positivo. Busquem as pranchetas lá atrás, prestem atenção na mensagem para vocês aprenderem como que a gente deve, então, caminhar, tá bom? Em alguns momentos do sermão, eu vou chamar a atenção de vocês, para vocês acordarem e prestarem atenção. Combinado? Tá bom. Vamos orar? Olha, rapidinho. Senhor Deus, esteja conosco, esteja até com esses pequeninos, abra os corações deles, Pai, e converta eles para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Aí sim. Meus irmãos, como eu falei às crianças, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Colossenses. Nós estamos no capítulo 2, veremos hoje os versículos 6 e 7. Foi uma bondade do meu chefe, após ter tido que expor vários versículos do capítulo 1, agora tenho que expor apenas 2. Ufa! Mas são 2 importantíssimos. Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 7. Só quero lembrar a vocês, no capítulo 1, nós tivemos uma apresentação maravilhosa e multifacetada do Evangelho. Paulo começa a carta dando graças a Deus pela vida dos colossenses e demonstra que aqueles que são arraigados no Evangelho têm tudo na sua vida transformados, inclusive a maneira que eles interagem um com o outro. Depois nós vemos
o que é uma completa transformação, quais são as características de um cristão que é transformado por esse evangelho. E aí Paulo ele entra num hino de louvor, no clímax dessa exposição do evangelho, quando ele fala sobre a supremacia de Jesus. E ele demonstra que Jesus está no cerne dessa mensagem, está no meio desse evangelho. E aí, então, ele começa a falar de sua própria vida, que até Paulo foi transformado por esse evangelho. E esse evangelho agora é tão importante que Paulo dedica a toda a sua vida para pregar esse evangelho, inclusive aos colossenses. Então ele é transformado completamente por esse Jesus Cristo e ele dedica agora a sua vida a mostrar-lhes este Cristo. É interessante que no capítulo 1 nós vemos então que o evangelho transforma completamente por ser Cristo supremo sobre tudo e todos, inclusive Paulo. E aí nós chegamos aqui nos versículos 6 e 7 do capítulo 2, e é o primeiro imperativo que aparece aqui na carta. É a primeira vez que tem algum mandamento. Paulo, então, ele muda o tom do que ele está falando aos colossenses. No capítulo 1, ele expõe o evangelho de uma forma maravilhosa, e agora ele coloca um imperativo e ele começa a aplicar esse evangelho na vida dos colossenses. Então, uma vez exposto o evangelho, fala agora que vocês entenderam, vocês já conhecem o evangelho, esse evangelho, na verdade, vocês foram transformados por ele, agora andem nele. Andem nele. E aí, inclusive, o restante da carta aos Colossenses, o tom de Paulo muda e ele aplica mais esse evangelho aos Colossenses. Vamos ler Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Eu vou ler de uma versão um pouco diferente. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Vamos orar? Senhor Deus, esteja conosco neste momento. Fale conosco, Pai, através da Tua palavra e transforme corações e mentes e vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, Paulo, ele expõe o evangelho e aí chega aqui no versículo 6 do capítulo 2. Portanto, com base no evangelho, com base em tudo que eu falei, nele andai. Nele andai. E a gente tem um pouco o que Paulo está querendo passar aqui. Olha que interessante. Assim como recebestes a Cristo. Que a nossa pergunta no versículo 6, ao lermos isso, portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai. Paulo, como que nós andamos? Como que nós continuamos a andar? E ele vai descrever isso. E a primeira coisa é, assim como receberam. Então vocês deviam andar da mesma forma que vocês receberam esse Cristo. Bom, como que esse Cristo foi recebido? Essa é a pergunta lógica, e nós temos algumas indicações aqui. A primeira delas é por graça. É por graça. Olha só, volte a Bíblia de vocês, capítulo 1, versículo 6 de Colossenses. Quando Paulo está falando sobre os colossenses, ele está dando graças pela transformação na vida dos colossenses, que é causada pelo evangelho, e aí ele diz: esse evangelho chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, qual que foi a mensagem, de que forma que eles receberam Cristo Jesus? Em primeiro lugar,
De graça. De graça. Eles não fizeram nada para receber Cristo Jesus. Eles não trabalharam para receber Cristo Jesus. Eles não deram dinheiro para receber Cristo Jesus. Eles não mereceram por suas ações ou pela vida que eles tinham vivido, mas eles receberam esse Cristo Jesus de graça. E eles deveriam, então, continuar andando nele através da graça. Meus irmãos, quantos de nós aqui, lembro a vocês que Paulo está escrevendo a crentes, aqueles que receberam Cristo Jesus. Quantos de nós aqui que já entregamos a nossa vida a Cristo, talvez 5 anos atrás, 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás, recebemos a graça de Cristo e em algum lugar no caminho nós começamos a andar por nossas próprias forças. E nós achamos que nós somos bons o suficientes para caminharmos e continuarmos vivendo. E nos esquecemos de que, de fato, nós recebemos a mensagem do Evangelho de graça. Não porque nós merecemos qualquer coisa, muito pelo contrário, nós merecemos um inferno. Mas nós recebemos a salvação. E Paulo fala, então, da mesma forma que vocês receberam, vocês continuem nele. E a segunda forma que eles receberam está aí no versículo 6. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor. O Senhor. Não é apenas Cristo Jesus, ele não é apenas o Redentor, ele não é apenas o Salvador, mas como nós vimos especialmente no capítulo 1, ele é o Senhor. Ele é supremo. Ele é sobre todas as coisas. E Paulo agora fala que eles deveriam continuar andando assim como receberam, e eles receberam Cristo Jesus como Senhor de suas vidas. Meus irmãos, quantos de nós recebemos pela graça, nos submetemos ao senhorio de Cristo, e em algum lugar no caminho nós nos perdemos. E nós começamos a tentar controlar algumas áreas de nossa vida. E nós não nos submetemos inteiramente ao senhorio de Cristo. Paulo diz, assim como vocês receberam, continuem nele. Ele é o Senhor da sua vida? De toda a sua vida? Ou será que a gente ainda tenta lutar contra Deus, lutar contra o seu poder? Nós não queremos nos submeter a Ele? Será que nós não queremos obedecer os mandamentos de Deus e, às vezes, a gente fala, Deus, mas você não entende a minha circunstância. Eu sei que o Senhor manda eu amar minha esposa sacrificialmente, mas o Senhor não conhece a minha esposa. É impossível. Ou esposa, talvez você. Deus, eu sei que eu deveria me submeter ao meu marido, mas o Senhor não conhece o meu marido. E nós lutamos e brigamos. E não queremos, de fato, fazer isso. E, na verdade, nós não estamos querendo nos submeter ao senhorio de Cristo na nossa vida. E aí a gente pode falar vários exemplos aqui. Em tudo a gente tenta controlar a nossa própria vida e não nos submetermos. Paulo diz, assim como receberam, assim também andai. Assim também andai. Perseverança. Perseverança. A vitória nem sempre é para os mais rápidos, mas para aqueles que continuam correndo. Meus irmãos, nós recebemos o Evangelho através da fé, pela graça somente, e nós continuamos através da fé, pela graça somente. Somente. Por incrível que pareça, acreditem ou não, há muito tempo atrás eu jogava bem futebol. Muito tempo atrás, né? Eu vi algumas risadinhas, eu sei. Tá? Eu estou vendo vocês daqui, eu sei quem riu.
E na minha adolescência eu passei numa peneira na Portuguesa e eu comecei a treinar com eles. E o meu maior ânimo ali, a minha maior felicidade era que eu treinava no mesmo horário que os profissionais. Na verdade, os profissionais treinavam, tinha o nosso campo, um campo vazio, e aí o campo dos profissionais. E eu e meus colegas ali do time, a gente tentava chegar um pouco cedo, mais cedo para assistir os profissionais, às vezes chegando de carro e saindo e começando o seu treino. A gente olhava as chuteiras deles e ficava todo animado. E eu comecei a treinar lá, os treinos eram longos, eram diferentes, e eu me desanimei logo no começo, porque eu percebi que a gente ficava treinando, a gente gastava mais ou menos 2/3 do treino treinando coisas básicas. Eu ficava 30 minutos dando um trote em volta do campo, todos os dias, dando um trote em volta do campo. E aí depois mais 30 minutos só com um parceiro tocando a bola, pertinho. E já se passou 1 hora. E aí um dia eu falei, vamos ver como que é o treino dos profissionais, eu quero ver o treino deles. E quando a gente chegou lá, para o meu desânimo, era igualzinho o nosso. Eles passavam 2/3 do treino treinando coisas básicas. Eles davam um trote em volta do campo por 30 minutos, eles começavam o treino tocando a bola, passes simples um para o outro. O treino era igual, mas a qualidade era completamente diferente. Completamente diferente. O trote que o profissional dava era perfeito. Ele colocava o pé onde precisava colocar, ele colocava a força que precisava colocar, ele não gastava mais ou menos energia do que ele precisava gastar naquele trote. O passe dele era o passe perfeito. Ele escolhia em que pé ele colocava a bola do seu amigo, ele batia na bola da forma perfeita. Depois, então, só depois disso que eles avançavam e começavam a treinar coisas um pouco mais complexas, táticas, posicionamento, corridas. Meus irmãos, aqui é um pouco do mesmo. Nós não abandonamos as coisas básicas da fé, mas nós construímos em cima das coisas básicas. Nós aperfeiçoamos as coisas básicas e crescemos com esse fundamento. E é um pouco disso que Paulo está falando aqui para eles. Assim como vocês receberam, não abandonem as coisas básicas. Vocês não deixam isso de lado. Vocês continuam treinando e praticando e se dominando essas coisas. E em cima disso vocês continuam andando e crescendo. E aí sim, treinando coisas mais complexas. Paulo escreve a crentes que receberam o evangelho e ele está falando, esse é apenas o começo da vida de vocês, não o fim. A vida começa agora. E assim como começou, vocês devem continuar. Nós devemos continuar andando na mesma graça que recebemos no começo da nossa caminhada. E devemos continuar nos submetendo ao senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Uma vez que Paulo diz, então, para eles andarem da mesma forma que eles receberam Cristo, e aí, então, no versículo 7, ele passa a caracterizar esse andar. Ele fala como que é este andar. E diz assim: arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Então a primeira delas é arraigados. Crianças, vocês sabem o que é arraigados? Deixa eu falar, enraizados, talvez, não sei se isso ajudou. Enraizados, ajuda? Raízes. Arraigados quer dizer você está firme. Pense nas raízes de árvores grandes, por exemplo. Na verdade, eu estava pesquisando, pensando sobre arraigados e árvores, eu pesquisei qual que será que é a árvore mais alta do Brasil. E eu pesquisei isso, a árvore mais alta do Brasil é um angelim vermelho na Amazônia, tem 90 metros de altura. E é interessante, você olha a foto disso, essa árvore ela está acima de todas as outras árvores. Então você enxerga o limite das árvores e aí subitamente sobe uma árvore
que se destaca de todas as demais. Ela tem 10 metros de circunferência. 90 metros de altura, meus irmãos, é um prédio de 30 andares. É maior do que o Cristo Redentor, a estátua do Cristo Redentor. E estimam que ela tem de 400 a 600 anos. E é assim que a gente deveria pensar sobre o nosso caminhar. Arraigados, enraizados, firmes em Jesus Cristo, da mesma forma que nós recebemos Ele no começo da nossa caminhada. E assim nós seremos firmes, enraizados, nós não seremos abatidos por qualquer coisa e nós duraremos muito tempo. Além do mais, nós nos destacaremos dos demais, assim como esse angelim vermelho na Amazônia. Em segundo lugar, ele diz que eles devem também ser edificados e confirmados na fé. Eu morei um tempo na Califórnia, por 2 anos, e crianças, aqui no Brasil nós não temos terremotos. Que bom, pela graça de Deus, mas tem vários lugares no mundo em que existem terremotos, e a Califórnia é um deles. E eu estava lá, eu fiz 2 anos de faculdade lá, e teve um dia que eu estava sentado na minha mesa, estudando, e de repente eu comecei a ficar tonto. Eu falei, opa, eu devo estar estudando demais. Já foram 5 minutos, eu acho que eu tenho que parar um pouco. E eu achei que eu estava doente, ou que alguma coisa estava errada comigo, e eu comecei a olhar, e eu fiquei meio tonto, e eu me levantei, e não estava sabendo o que estava acontecendo. De repente passa um colega nosso no corredor, terremoto! Gritando e correndo. Eu, é um terremoto, nossa. É estranho um terremoto, eu nunca tinha passado por isso, mas você fica meio que balançando assim e muda muita coisa. E esse, pela graça de Deus, foi um terremoto fraco. Mas nós sabemos e conhecemos e já ouvimos de terremotos muito mais fortes, na verdade, que arruinaram prédios, que arruinaram cidades inteiras. Mas vocês sabiam que em alguns lugares onde existem vários terremotos, eles descobriram algumas maneiras de ter edifícios que não sofrem danos quando existem terremotos. E eles fazem a fundação do edifício completamente diferente. O fundamento é o que sustenta esse edifício e aí não permite que esse edifício seja abalado por qualquer terremoto. Da mesma forma, quando nós pensamos em como nós devemos caminhar, o que Paulo está falando é que nós deveríamos estar arraigados e edificados e confirmados, então, na fé. E é interessante que ele fala na fé. Ele não fala em uma fé, mas aqui é um artigo definido que define qual a fé. Para os nossos dias, isso é extremamente importante. Muito mais aqui no Brasil. Quantos de vocês saem aí mundo afora e leem tantas coisas nos caminhões, né? É por fé. Todo mundo fala, com fé eu vou conseguir. Eu tenho fé. Inclusive, tem uma música do Rapa, que ficou muito famoso aqui no Brasil. Eu acho que pela nossa cultura ser uma dessa que tanto mística, que abraça essas coisas para quem tem fé. E aí, nessa música, o Rapa fala, para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Como assim? O que isso quer dizer? Para quem tem fé no quê? O importante é só crer? Nós precisamos acreditar e ter fé em qualquer coisa? Eu tenho fé que vai dar tudo certo. Mas quem é você? Quem é você para falar que vai estar tudo certo? Eu tenho fé no trabalho. O que isso significa, cara? Mas aqui está definido o que isso significa. Eles deveriam ser arraigados, edificados e confirmados em a fé. Na fé que eles foram apresentados,
Na fé que no capítulo 1 de Colossenses, Paulo apresentou de várias formas. Na fé que eles conheceram quando eles começaram a caminhada deles. Na fé que eles aprenderam através da palavra de Deus. E é isso exatamente o que Paulo continua a falar nesse mesmo versículo. Como fostes ensinados, ou como fostes instruídos. Continuem nessa fé que vocês foram ensinados nela. Em a fé, o Evangelho. Não fezinhas ou evangelhozinhos ou mensagenzinhas por aí, mas no Evangelho da Palavra de Deus. Meus irmãos, Paulo está falando que nós temos que andar, viver nessa vida, arraigados, edificados sobre o Evangelho, sobre a instrução que nós recebemos. Existem diversos planos de leitura bíblica aí no mundo afora. Qual que é a nossa desculpa por não ter consistência na leitura bíblica? Qual que é a nossa desculpa de não lermos e estudarmos a palavra de Deus? A palavra que, na verdade, transformou a nossa vida. E nós não a conhecemos. Muitos de nós, se eu falar Oséias, nós não sabemos onde está na Bíblia. E nós nos dizemos povo da palavra. E Paulo está falando que uma das coisas mais importantes do nosso caminhar, de fato, da nossa vida, é estarmos firmemente enraizados e edificados na palavra de Deus e na instrução que nós estamos recebendo. Então, no versículo 6, no final deste versículo, no versículo 7, ele diz, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. E eu coloquei abundando em ações de graças. O sentido aqui é abundando cada vez mais. Por isso que tem crescendo. É que vocês abundem agora e continuem crescendo e continuem abundando cada vez mais em ações de graças. É interessante que esse parece ser a consequência do caminhar que Paulo está falando que deveríamos ter. Se de fato, olha só, se de fato nós continuamos andando em Cristo Jesus como nós recebemos, pela graça, e nos submetendo a Ele, e se nós estivermos de fato enraizados e edificados na palavra, na mensagem do Evangelho, a consequência natural é abundarmos em ações de graças. Veja, se nós estivermos enraizados nessa mensagem de que nós fomos salvos pela graça. Eu estou lendo o livro de Jonas com os meninos, pelas manhãs ou nos almoços, um capítulo a cada sentada, e nós acabamos de passar pelo, acho que é o 3º capítulo, onde a baleia, o peixe, né? O Levi me corrigiu esses dias. Eu falei, eu quero baleia. Não, não é baleia, papai, é peixe. Tem razão. Desculpa. E também no ponto que o peixe cospe Jonas. E nós passamos, antes disso, pela oração de Jonas dentro do ventre do peixe. E Jonas, ele clama a Deus, ele ora a Deus, e quando ele sai dali, ele clama a Deus, ele fala, bendito seja o Senhor nosso Deus, que não me deixou morrer em Sheol, ou nas profundezas. Deus não me abandonou. Glórias a Deus, bendito seja o seu nome. Meus irmãos, a oração de Jonas é a nossa oração. Bendito seja o Senhor Deus que não nos abandonou. E se você de fato recebeu essa mensagem, essa era a sua condição. Nós estávamos perdidos na mais profundezas dos mares. E Deus não nos abandonou. Deus não nos deixou.
mas Ele nos resgatou. Não por nada em nós mesmos, mas somente pela sua graça. E então imagine você estar alicerçado e edificado nessa mensagem. E você diariamente está estudando essa mensagem. A consequência e o resultado natural é abundarmos em ações de graças. Ao entender o Evangelho e continuar andando na sua graça, se submetendo ao senhorio de Cristo, abundar em ações de graças é uma consequência natural. Isso significa que eu tenho que estar sempre feliz? Não. Mesmo na tristeza, nós podemos dar ação de graças. É o que nós encontramos no livro de Salmos. Quantos salmistas não estão sofrendo, não estão tristes, mas mesmo assim eles terminam louvando a Deus. Pensando nisso, alguns de vocês vão se lembrar, eu lembrei da Dona Verena. Ela era uma pessoa para mim que é um exemplo de alguém que, independente das circunstâncias, ela está agradecendo ao Senhor Deus. E ela é agradecida a Deus. E ela abunda em ação de graças. Em vários momentos, ela sofria, e eu ia falar com ela para tentar consolá-la, e eu saía consolado. Porque ela estava bem, ela não estava nem um pouco abalada. Eu me abalava muito mais do que ela. Ela estava firme, alicerçada, edificada em Jesus Cristo e na mensagem do Evangelho. Feliz sempre, não necessariamente, mas sempre dando graças. Porque o maior dos presentes e a nossa maior necessidade nós já recebemos. Nós já fomos salvos dos nossos pecados. Agora, andai nele. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado, Pai, que o Senhor de fato nos resgatou nos lugares mais escuros, mais profundos, das trevas mais assustadoras. E o Senhor nos trouxe à luz. Nos ajude, Pai, assim como Paulo, a dedicarmos a nossa vida a Ti. A amarmos o Senhor sempre e a continuarmos andando em Ti, na Tua graça, nos submetendo ao Teu senhorio, estudando a Tua palavra. Esteja conosco e nos dê forças. Em nome de Jesus. Amém.